Olá pessoal, Mulheres Positivas de hoje é muito especial. A Carol da Santa Pele abriu o Emiliano para a gente fazer um talk incrível sobre psicoterapia neurolinguística com a doutora Poliana Esteves. Foi um prazer receber a doutora Poliana. Além desse trabalho maravilhoso, ela contou também sobre o trabalho social que é desenvolvido junto com a ONG Bem Querer Mulher. Obrigada, meninas, por terem me recebido. Obrigada pelo convite. É sempre importante estar falando sobre autoconhecimento, sobre empoderamento, sobre a questão também do feminino e como usar a nossa mente a nosso favor. E obrigada, para Santa Pele foi um prazer vocês estarem aqui e termos mais ferramentas de empoderamento feminino que a gente apoia demais. Então, obrigada, gente. Obrigada a vocês, espero que vocês gostem. Beijo. Beijo. A Santa Pele, muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, é uma linha de cuidados diários, corporais, capilares. A gente nasceu aqui dentro do Hotel Emiliano, a gente está aqui há mais de 10 anos. E no ano passado a gente botou as asinhas de fora e começamos a sair em lojas, nos pontos de venda. E aí, por que apoiar esses eventos? Acho muito importante falar, porque nós somos, cabelo, corpo, velas. Mas eu acredito, como assim, uma visionária da marca, que não há beleza, que não há creme que vá deixar você mais bonita se você está triste. Não há hidratante que vai deixar a pele melhor se você está deprimida. E é muito importante esse cuidado interno nosso, é muito importante que a gente esteja sempre se desenvolvendo emocionalmente, sempre se empoderando de ferramentas, e por isso a gente apoia projetos como esse com o maior prazer. A Poliana Esteves, que é a psicoterapeuta que vai estar aqui falando com a gente, tem um currículo super extenso. Ela começou como nutricionista, ela já trabalhou com Tony Robbins, que é um super coach. Quem já ouviu falar dele, quem não ouviu tem que buscar. E formada em Harvard também. E ela até vai falar um pouquinho mais do currículo dela, porque senão ia ter uma lista aqui decorada para vocês. Poliana, bem-vinda. Obrigada. Sofia Fabiana, obrigada pela parceria. Obrigada. E vou passar a palavra para vocês e para vocês seguirem com esse bate-papo. Obrigada, mulheres. Carol, quero te agradecer por abrir aqui o Emiliano para o nosso evento. Conheço a Carol há uns 2 anos e eu conheci ela por causa da Santa Pele. Depois a gente foi criando uma amizade, admiro muito ela e muito feliz de a gente estar junto aqui. Obrigada. Eu acho que cada vez mulheres juntas são mais fortes, como sempre. Doutora Poliana, muito obrigada também por passar um pouco de conhecimento. Eu fui almoçar com você aquele dia e saí muito impressionada com o que você me falou e acho que muda vidas. Eu acredito que todo mundo vai sair daqui um pouco mudada, um pouco tocada e querendo saber mais sobre esse assunto que é a neurolinguística. Então, para começar, eu queria que você contasse pra gente o que é a neurolinguística. Boa tarde a todos. Obrigada, Carol, por receber aqui na sua casa. Meninas, por terem me convidado e todo mundo que veio aqui, Eu costumo dizer que eu acho que a coisa mais importante, conforme a gente vai ganhando maturidade, que a gente tem, que a gente não pode desperdiçar, é tempo. Então, muito obrigada de terem disponibilizado do tempo de vocês para me ouvir um pouco. Eu falo que a minha missão na vida é despertar as pessoas da mesma forma que eu me despertei. E a neurolinguística, essas técnicas do inconsciente que me disponibilizaram a ter isso hoje na minha vida. A neurolinguística, ela foi a primeira técnica que eu estudei, na verdade. Eu ouvia falar de neurolinguística, sempre achei muito interessante. E fui buscar fazer um curso primeiro para mim mesma, e foi aonde eu me apaixonei de ver o poder que a gente passa a ter sobre a nossa vida. E aí foi aonde depois eu quis ir estudar com os melhores e fui atrás do Tony Robbins, etc. A neurolinguística, ela é um manual, na verdade, da nossa mente, de como a nossa mente funciona e como que a gente pode usar a nossa mente a nosso favor. A gente tem várias crenças negativas, várias questões de sabotagem, e a neurolinguística é uma das técnicas que a gente tem para poder mudar isso. A terapia que eu trabalho, o meu foco, na verdade, eu sou formada em várias coisas, e uma delas, por exemplo, a psicologia positiva. E o criador da psicologia positiva, ele fala, que é uma coisa que o Bandler, que é o criador da neurolinguística, fala também, que é olhar o que deu certo. O Bandler, quando criou a neurolinguística, ele falou que ele foi olhar tudo que funcionava. E o Martin Seligman, da psicologia positiva, ele fala a mesma coisa. A gente olha muito para depressão, muito para tristeza, e esquece de olhar para as pessoas que são extremamente saudáveis, felizes, resilientes. Então é você olhar para o que deu certo e focar nisso. Então meu objetivo é isso, assim, que as pessoas foquem no positivo, no que eu posso ser.
Óbvio que a gente sempre carrega, por menor que seja, algum problema, algum trauma que tem que ser limpo. Mas o principal que a neurolinguística te permite, que na verdade o autoconhecimento te permite, é isso, é você entender o seu potencial, você entender o que você pode ser, você pode fazer. Né? Que a nossa mente inconsciente é 95%, e é consciente é só 5%. Então tem muita coisa aí que a gente inexplorada, que a gente pode ter muito mais domínio, muito mais controle sobre e pode alcançar muito mais coisas na vida, principalmente a questão da felicidade e da paz, que é o que a gente busca na verdade, né? A gente sempre está em busca da felicidade. Doutora, eu queria falar com você sobre, já que você está falando sobre felicidade, eu queria pegar esse gancho. Tem 2 filmes que eu assisti há pouco tempo atrás. Um deles é o filme do Elton John, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de assistir, e o filme do Queen, que ganhou o Oscar. E os 2 filmes têm um traço particular que me chamou a atenção, que tanto o Freddie Mercury quanto o Elton John, ambos tinham problemas com o pai. E o pai, nos 2 casos, o pai não admirava o filho e por mais dinheiro e fama que os filhos tivessem, nada mudava. E nos 2 filmes, os 2 demoraram um tempo considerável, embora eles tivessem uma genialidade, eles demoraram um tempo considerável para conseguir parar de se preocupar com isso, né? Você vê que o Elton John, ele tinha quantos anos quando ele parou de se preocupar com o fato que o pai não gostava dele? Ele já valia 25 milhões de libras e mesmo assim ele sofria com o fato que o pai não gostava dele. Então eu te pergunto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a complexidade da felicidade, o quanto é uma escolha, o quanto tá já intrínseco na sua vida e o quanto você também aceitar o fato que existem pessoas que não vão gostar de você e paciência, e essa é a vida, não adianta você querer agradar a todos porque você nunca vai conseguir, então é muito melhor se você só aceita que eventualmente, acho que o que aconteceu com o Elton John, não, ele só aceitou. Chegou um determinado momento da vida dele que ele falou, ok, meu pai não gosta de mim, paciência, eu vou ser feliz assim, tem outras pessoas que gostam. Eu não vou passar o resto da minha vida triste porque eu sei que meu pai não gosta de mim. Então eu queria que você discorresse um pouco sobre o conceito da felicidade ser uma escolha e não algo que nasce com você. Isso é muito interessante, né? Porque a felicidade ela é um conceito que varia muito de pessoa para pessoa e até de lugar para lugar. Né? Eu lembro que na minha adolescência mesmo, e até hoje, eu sou fascinada, por exemplo, você vê uma criança na África que você fala, nossa, não tem nada e tá sorrindo. Né? E você pega um cantor que chega no auge da fama, do dinheiro, que tem tudo que todo mundo fala que quer para ser feliz e não é feliz. Né? Então, assim, a felicidade ela é um estado de espírito. Tem uma coisa que o Bandler fala, que é o criador da neurolinguística, que eu acho muito interessante, eu concordo com ele, que ele fala assim, geralmente as pessoas falam, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver não sei quanto eu vou ser feliz. Ele fala, por que você não é feliz hoje? Por que esperar? Né? E assim, já é comprovado cientificamente, em Harvard, já tem vários estudos científicos comprovando que não tem como você ter sucesso para então ser feliz. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Essa fórmula que a gente cresceu ouvindo de tipo, você precisa casar, ter filho, sei lá, tipo, comprar sua casa, e aí você tem o direito de ser feliz, não. Se você não for feliz, você não tem sucesso. Então é completamente o contrário. E uma das coisas que sempre me indignava muito era isso, assim, de tipo, por que a pessoa, né, na nossa teoria, tem tudo, tem a fama que todo mundo quer, tem o dinheiro que todo mundo quer, tem aquele reconhecimento e não é feliz? Porque na verdade, aquilo até que eu acho que, não sei com quem eu estava comentando com alguém, acho que era com vocês, né? O problema é muito o que acontece mesmo na nossa infância. O inconsciente, ele não entende que o tempo passou. O inconsciente, ele não entende que você cresceu. Então, quando acontece um trauma lá na sua infância e você cresce, infelizmente não é automático de falar, isso ficou lá para trás, problema se meu pai não gosta de mim. Quando você está adulto e você ainda quer a aprovação daquele pai, é a sua criança que está querendo a aprovação daquele pai. É a sua criança que está ali clamando um olhar, clamando uma atenção. E uma coisa muito interessante é que assim, todo mundo conhece o Yin e o Yang, né? Que é o feminino e o masculino. Isso rege a vida como um todo. Então tem várias coisas na nossa vida adulta que ela vem do masculino e tem várias coisas que vêm do feminino. O sucesso financeiro, o sucesso profissional, ele vem do masculino. Então quando eu não tenho uma boa base masculina de pai na minha vida, eu não consigo ter um sucesso financeiro. Ou eu tenho e vou jogar fora, ou eu não vou aceitar, eu vou dar um jeito de me punir em relação àquilo porque eu não aceito. E assim, tudo na vida, inclusive a felicidade, é uma questão de escolha. Tudo na vida a gente tem 2 pontos para olhar, 2 maneiras de interpretar. E tudo é a maneira que você interpreta. O mundo para cada pessoa vai ser diferente. Né? A gente pode estar na mesma festa, está todo mundo aqui nesse almoço, e pode sair e dependendo do comentário, falar, gente, você tem certeza que estava no mesmo almoço? O mundo é o que eu represento dele, é o que eu vejo. Tanto que tem pessoas que têm pais
que foram terríveis na infância, tipo, o Tony Robbins tem uma história horrorosa com a mãe dele, e se tornou um cara super sucesso, mega amável, etc e tal. E tem o outro que vai interpretar de tipo, nossa, essa é a minha realidade, então eu vou ser também drogado, eu vou ser bêbado, eu vou ser infeliz. Então tudo é a maneira que você interpreta, é a maneira que você opta viver a sua vida. Então a felicidade, ela é uma questão de opção, mas não é fácil. Né? Tanto que eu falo assim, a gente tem tudo que precisa para ter a vida que você quiser, seja de dinheiro, de sucesso, de felicidade, o que quer que seja. Mas pagar o preço de chegar lá e se manter lá é caro. Porque, obviamente, a gente vem até de cultura mesmo, de uma sociedade muito mais pessimista, de olhar tudo muito mais para o negativo. Principalmente no Brasil, a gente é uma cultura que não se pode ser feliz, não se pode ter dinheiro, não se pode ser bem-sucedido. Eu tenho que ter problema, como é que eu não vou comentar com outro de um problema? Você vai ver as conversas, a maioria ou é reclamando de alguma coisa, ou de doença, ou do marido, ou do filho, ou de, sei lá, tô gorda. Não, como é que eu vou falar que eu não tenho nada? Então a gente vem de uma cultura de ter vergonha de estar bem. A gente vem de uma crença horrível que a maioria das pessoas tem, que não se pode ter tudo. Então quando tá tudo muito bom na minha vida, muito feliz, eu dou um jeito de me sabotar. Então assim, tipo, se eu não posso ter tudo, então agora eu vou sabotar a minha carreira. Então uma hora eu saboto o meu relacionamento. Então essas crenças negativas que a gente acha que não tem impacto, uma coisa que a gente fala para o filho quando pequeno, tem um impacto absurdo. A nossa vida ela é dominada pelo jeito que eu penso, que é o que vai gerar a minha emoção e vai gerar o resultado na minha vida, seja de saúde ou do que eu colho mesmo. Então é uma questão de opção, mas aí é difícil você conseguir uma pessoa que tem um pensamento muito negativo, que sempre foca no negativo, levar pro positivo, né? E aí, mas é o que eu falo também, não é pra gente também sair fazendo as coisas, que a gente tá numa sociedade totalmente zumbi, que ninguém raciocina, vai todo mundo tipo, andando, seguindo a grande massa. Tipo, mas por que eu tenho que ter pensamento positivo? Qual é a vantagem para mim? Porque a nossa mente ela trabalha em modo automático, tipo economia de bateria. Se eu já estou aqui no automático de ficar no pensamento negativo, simplesmente porque quando você tem um pensamento negativo, você fecha a sua mente. Você não consegue achar uma solução para o problema. O pensamento otimista ele vai te abrir. A questão de frequência, de vibração que a gente fala na física quântica, tem tudo a ver. Por exemplo, eu costumo dar um exemplo de rádio. Você sintoniza numa estação ali, aí você vai pegar uma música clássica, ou um rock, ou um funk, enfim. Depende da frequência que você coloca, você vai pegar aquela música. É a mesma coisa. Depende da frequência que eu vibro, eu vou atrair aquilo que está na mesma frequência. Então, se eu quero atrair coisas boas para mim, eu vibrando no negativo, tendo pensamento pessimista, mas é nunca que eu vou conseguir atrair. Então, assim, tem essa questão também. Por isso a gente fala da gratidão. Mas o problema é que hoje em dia tá tudo muito da boca para fora. E está faltando ação. Tipo, gratidão da boca para fora, gratidão no Instagram e eu não pratico aquilo. O pensamento positivo e não pratico aquilo. Então, assim, a felicidade, para mim, um dos empecilhos é isso do pensamento. Eu preciso escolher o pensamento positivo. E outro empecilho é a gente tá numa sociedade que a gente precisa ser perfeito. Então, assim, tipo, eu não posso errar. Eu não posso ter problema, eu não posso, óbvio que pode, eu não tenho que ser bom em tudo, sabe? Tem gente que fala, nossa, você é uma super profissional, eu me dedico na área que eu peguei para estudar, eu sou péssimo em matemática, eu sou péssimo em geografia. Outro dia, passei mó vergonha ainda no aeroporto, o cara foi me barrar lá em Barcelona, ele, você já esteve na Espanha? Eu falei, sei lá, meu filho, sei lá que é Espanha, não sei se eu já tive aqui, se eu não tive, sou péssimo em geografia. Então assim, tipo, e tudo bem ser péssimo em geografia, porque eu não dependo disso no meu trabalho, sabe assim? E as pessoas começam a achar que a gente tem que ser perfeito em tudo, tem que ser muito bom em tudo. E começa uma cobrança, uma coisa, e aí você vai se afastar da felicidade, porque a felicidade não é não ter problema, é você saber lidar com problemas, é você ser feliz apesar dos problemas. Essa questão de, nossa, eu sou boa, não é você dominar todos os assuntos, não é você saber tudo, é você também, óbvio, ficar triste, mas é como que eu lido com isso. Então essa é a diferença quando você tem essa... Isso é inteligência emocional. Quando alguém pergunta o que é inteligência emocional, é isso. Eu não dar mais o poder da minha vida na mão do outro. Por exemplo, se a gente está aqui, eu saio e alguém me fecha e eu fico pé da vida, se o meu marido fala alguma coisa, se o meu chefe fala alguma coisa, aquilo destruiu o meu dia, você está dando o poder da sua vida na mão de todo mundo. Eu te dou o poder de me deixar irritada, você tem o poder de me deixar triste. Você não pode ficar refém, a gente tem que parar de terceirizar as coisas. A sua felicidade é responsabilidade sua, de mais ninguém. Então assim, você tem que começar a pegar a responsabilidade para você e fazer essas escolhas. Então quando você tem as armas, né, tipo, de conseguir controlar suas emoções, de não deixar mais isso, o outro te afetar, porque é muito bonito falar, né, tipo, não vou deixar o outro me deixar com raiva, até o outro te provocar. Então assim, como que eu consigo realmente manejar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que isso não me afete? Isso é inteligência emocional, isso é você optar, né, por ser feliz, é você optar por estar bem, independente do que aconteça, né, porque se tu esperar só o cenário perfeito para ser feliz, a gente vai ser feliz nunca.
Bom, eu queria entender como a sua terapia, as suas terapias ajudam a ter essa inteligência emocional, a tratar essa inteligência emocional e trazer isso para a carreira, para a vida, para a família. Uma das terapias que você faz é a constelação familiar. Sim. A gente está cheia de novas mães aqui, futuras, segundo, terceiro filho. E todo mundo sabe que muito da herança do que a gente guarda na gente vem dos nossos pais. Sim. E você vai dar um curso como para a gente não transferir as nossas emoções, os nossos medos para os nossos filhos. Queria que você contasse um pouco sobre como é esse processo e como você cura esses traumas, né, que ficam na gente, que às vezes a gente nem sabe que é do nosso pai e da nossa mãe. Sim. O principal é assim, tudo que acontece na gente está registrado no nosso inconsciente, que é esses 95% que eu falei e a gente não consegue acessar. Então, por exemplo, conscientemente eu quero ganhar dinheiro e de repente eu estou juntando dinheiro e aí eu bato meu carro ou quando tem algum problema que eu preciso gastar esse dinheiro eu me saboto. Conscientemente eu quero emagrecer, mas não consigo fazer uma dieta. Então, tudo tem o consciente e o inconsciente. Esses registros estão no inconsciente. A nossa primeira referência, obviamente, são nossos pais. Então, tudo que o pai e mãe fala tem um impacto muito grande, porque é o nosso guia aqui, né? São as pessoas programadas para me amar. Por isso a gente não aceita quando tem um pai que rejeita, um pai que não é tão carinhoso, porque na nossa inconsciente, não, são programados para me amar, né? E a gente vê as outras pessoas e acaba se comparando. O problema é que esses registros que a gente vai fazendo, a gente não tem noção de onde vem e a gente vai só vivendo as consequências daquilo. Então tem várias coisas na minha vida que eu não gosto e não sei o porquê. A parte do autoconhecimento, da terapia que eu trabalho, é muito mais para você chegar aonde você quer. Então eu falo assim, não quero saber o que você teve, eu quero saber aonde você quer chegar. Só que, obviamente, não dá como você chegar tipo, lá no paraíso carregando um monte de coisa errada na sua mochila. Então eu costumo dizer e comparar com o jardim, que são 3 etapas. A primeira a gente limpa o jardim, a gente vai tirar todas as ervas daninhas desse jardim. A segunda etapa a gente vai plantar o que você quer, porque por mais que tenha um motivo para você ter desenvolvido, seja uma depressão, o que quer que seja, é de tanto fazer aquilo virar hábito. Então a gente vai trabalhar tirando esses hábitos e colocando os hábitos que você precisa para se tornar a pessoa que você quer ser. E o terceiro momento é onde você vai aprender a ter o domínio das suas emoções, independente do que aconteça na sua vida, isso não mais te afetar fisicamente ou emocionalmente, porque ninguém também merece ficar dependendo de terapeuta pro resto da vida. Então você tem que aprender a ser independente, a gente veio para ser independente na vida. Como a gente acessa o inconsciente, o resultado é muito rápido. Então, uma vez que eu acessei o inconsciente, eu entendi um problema, aquele problema é desfeito, a gente muda, ressignifica, muda, altera aquele problema e isso é desfeito. Até o que a Sofia comentou do curso de pais e filhos, uma das minhas especialidades também é a linguagem do corpo. Que tudo que a gente sente, tudo que você tem, que você desenvolve, é emocional. Então, tanto que eu falo assim, ninguém nasceu com medo, ou com depressão, ou com ansiedade. Tudo você cria. Se você cria, você manda embora, seja o que for. Seja doença, seja trauma, qualquer coisa. Até câncer. Até câncer. E tudo tem um motivo emocional. Por exemplo, o câncer, ele é uma... O câncer geralmente acontece de 1 ano e meio a 2 anos depois que você passou por uma humilhação ou uma traição muito grande, você não conseguiu perdoar, você não superou isso. Dependendo de onde o câncer aparece, a gente vai saber relacionar daqui. Se é um câncer no intestino, foi alguma coisa na carreira que aconteceu. Então, cada coisa no nosso corpo representa algo emocional. Nada na nossa vida acontece por acaso. Se aconteceu de eu quebrar o braço. Não, não aconteceu. Você inconscientemente atraiu isso para você. A gente é responsável por tudo na nossa vida, não adianta querer terceirizar a culpa. E quando você tem filho, até os 7 anos a sua filha está na frequência da mãe e dos 7 aos 14 está na frequência do pai. Então tudo que uma criança tem entre essa idade vem da mãe. A gente pega o que a gente chama na constelação lealdade inconsciente. Então seja um problema de saúde, seja um problema emocional, está pegando isso do pai ou da mãe. Então quando você entende qual é o comportamento que está causando isso, você consegue também reverter. Você reverte o problema. E tem também a questão da fase de desenvolvimento. Então, dependendo da minha fase de desenvolvimento, como ela foi, eu vou ter determinados problemas lá na frente. Então, por exemplo, de 2 a 4 anos, que é a parte do desfraude, ali, de usar fralda, de fazer o cocô, etc. Essa fase interfere totalmente se eu vou ser bem sucedida lá na frente ou não. É totalmente ligada à carreira.
igual eu estava comentando com as meninas, uma pessoa obesa, a obesidade, ela começa, o primeiro gatilho é na infância, na fase da alimentação. Quando a pessoa é amamentada sem ter o contato visual, a criança, ela se sente abandonada, se sente desprezada. E aí, às vezes, lá na frente, com 30 e tantos anos, acontece alguma coisa que aciona aquele gatilho lá da amamentação e aí a obesidade vem. A parte sexual, ela vai dos 4 aos 6 anos, dependendo de como eu reajo àquela parte onde a menina está começando a se descobrir e o menino também. Isso vai afetar lá na frente como é que vai ser sexualmente a vida da pessoa. Então tudo tem ligação, da mesma forma que tem ligação essas referências, né? Tipo, tanto de relacionamento, o relacionamento que eu vou ter, porque sempre eu vou estar buscando, aqui só tem mulher, sempre eu vou estar buscando no marido o meu pai. Então se eu tenho um problema com meu pai, eu vou buscar a parte negativa. Se eu tô com tudo bem, arrumei tudo com meu pai, aí eu vou buscar a parte positiva, que todo mundo tem, obviamente, qualidade e defeito. Eu estava até comentando também, por exemplo, quem tem muito problema para engravidar, que não consegue engravidar, é porque tem problema com o pai, ela não quer dar continuação à genética. Então tudo tem um motivo emocional, tudo tem algo no inconsciente que vem para o físico. E quando você tem noção de quais são esses seus comportamentos, o que a gente trabalha na terapia é mudar isso. Né? Porque é difícil mudar conscientemente uma coisa que está registrada no inconsciente. Então a gente acessa o seu inconsciente, muda, e você vai aprender a ter domínio da sua vida, porque obviamente não é que você vai fazer terapia e vai ter o seu autoconhecimento e tudo vai ficar lindo e nada mais acontece, estamos vivendo no país das maravilhas. Não, você está na vida, problemas continuam acontecendo, a diferença é o jeito que você lida com isso. Isso não te afeta e não te causa mais nada, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então é essa liberdade que você tem. Acho que é isso que define, assim, tipo, principal pra mim, assim, tipo, frase que foi na minha vida é liberdade, assim. Acho legal você falar, quando você me contou que quando você tem algum problema do lado direito do corpo, também é um problema com alguma mulher. E do lado tudo que aparece do lado direito do corpo é ligado ao feminino. Então é mãe ou alguma mulher. E tudo que acontece do lado esquerdo do corpo é ligado ao masculino, pai ou qualquer pessoa que seja. Então, por exemplo, braço é trabalho. Se eu quebro o braço direito, significa que tem alguma pessoa, alguma mulher no meu trabalho, ou alguma mulher interferindo na questão do trabalho. Então, dependendo de onde você tem o problema no seu corpo e do lado que dá pra gente saber com quem é esse problema e relacionado a que é esse problema também. Por exemplo, outro dia foi até engraçado, o pessoal que me segue no Instagram deve ter visto, que eu comentei, porque no jogo, por exemplo, da seleção brasileira, antes de começar o jogo, eu falei, ih, Neymar vai ter uma lesão aí. Aí, quando ele foi e torceu o tornozelo direito. Tornozelo seria os nossos sonhos, o nosso futuro, o nosso leme para a vida. Então, assim, uma mulher, né, interferindo no futuro de uma pessoa, no meu futuro, no meu sonho e tal. Então, assim, o inconsciente, ele faz acontecer. Então, assim, se a gente tem o poder de entender as nossas emoções, de saber lidar com essas emoções, você tem o poder de controlar a sua vida. Tanto para não acontecer coisas que você não queira, como para você poder criar o que você quer. Aquela questão do filme O Segredo, que ali eles não contam o segredo, mas existe. A gente tem esse poder de dominar a nossa mente e conquistar tudo que você quer, etc e tal. Você só precisa saber fazer isso. O problema é que tem as crenças negativas que impedem, seja tipo de não mereço, não sou boa o suficiente, não se pode ter tudo e por aí vai. E essas crenças geralmente vêm da infância, principalmente pai e mãe, e depois professores, colegas, por aí vai. Desculpa, eu vou ser repetitiva, mas eu vou falar de novo sobre o assunto felicidade, né? Já que tem bastante mãe aqui, o próximo assunto a gente pode falar sobre bebês. E eu fiquei bem curiosa, na verdade, sobre o que você falou sobre a carreira dos 2 a 4 anos. A gente pode abordar isso daqui a pouco. Mas, antes disso, eu só queria fazer uma última pergunta sobre felicidade, que é um assunto que me interessa muito. Eu li o livro do Harvard Way of Being Happy, você sendo formada, elas devem saber do que se trata. E há pouco tempo atrás eu assisti um TED de um físico que ele fala sobre o quanto as referências de felicidade mudaram. Então ele diz que nos anos 50 existiam 3 pilares fundamentais para a felicidade, que era você se casar, você ter filho e você ganhar dinheiro. E daí ele pega esses 3 itens e ele estuda os 3. E ele desmistifica 100% essas 3 teorias da felicidade. Então, quer dizer, ele prova A mais B que felicidade não é nem ganhar dinheiro, nem casar e nem ter filho. E eu achei interessante o que ele explica, eu gostaria que você comentasse, que ele fala o seguinte, que sobre dinheiro, existe um limite que é em dólar, mas assim, se você ganha até $5.000, mais do que isso é insignificante a felicidade que te traz. Portanto, até, claro, morar e viver na pobreza extrema, ninguém é feliz morando debaixo da ponte, isso é evidente.
Mas se você chegar num limite de 5 mil dólares por mês, você já tem uma vida que seria, acho que correspondido com juros, etc. do Brasil, seria algo em torno de 7 mil reais. Não eu tô querendo dizer em qualidade de vida aqui no Brasil. E ele explica que em termos de filho, isso eu acho a coisa mais assustadora do mundo. Eles fazem uma pesquisa com as mulheres e eles mostram que a felicidade da mulher, quando ela tem um filho, ela diminui. E quando ela tem 2 filhos, diminui mais ainda. Olha que bizarro. Por quê? Porque ele pega a amostra de mulheres no mundo. Então, claro, nós mulheres que temos a possibilidade de ter pessoas que nos ajudam e temos recurso para poder terceirizar várias coisas, eventualmente o ganho de felicidade é pequeno, mas existe. Mas dentre mulheres de classe média, com certeza a qualidade de vida da mulher cai e a felicidade consequentemente. E é a mesma coisa com o casamento. Então, quanto as mulheres casadas, elas têm uma perda na felicidade delas. Então, como você pode desmistificar os 3 pilares que até por 300 anos eram considerados como os pilares da felicidade, na verdade caem por terra, nenhum dos 3 traz felicidade. Como você pode explicar isso pra gente? Mas esses pilares são erradíssimos mesmo, né? Porque a primeira coisa que você não pode fazer, primeira regra, se você quer ser infeliz, terceiriza a sua felicidade. Então, assim, se eu terceirizo que a minha felicidade está num relacionamento, está num dinheiro, está num filho, pronto, ferrou. E o problema da felicidade tá isso, a gente acha que felicidade é uma coisa externa. Então, assim, eu brinco que o Instagram, por exemplo, é uma máquina de infelicidade. Porque, por exemplo, eu tô lá, sei lá, tô em Portugal. Aí eu abri o Instagram, a outra tá na Grécia. Falo, putz, não tá mais bom que não. Tinha que estar na Grécia. Aí eu tô lá na Grécia, a outra tá, eu abro o Instagram, outra tá na Maldivas. Eu falo, porra, agora tinha que estar lá na Maldivas. As Grécias já não tem mais graça. Então, assim, essa questão dessa comparação e de achar, tanto que isso tem um estudo científico comprovado, assim, quanto tempo a pessoa fica feliz quando ela compra um carro novo? Até o vizinho dela ter o mesmo carro. Então, assim, você não pode terceirizar felicidade. Você não pode deixar a sua felicidade na mão. E por que quando a casa a felicidade diminui, quando tem filho a felicidade diminui? Porque a pessoa casa achando que tipo, vai ser 1000 maravilhas e vai ser coisa de Hollywood, e não é. Você tem filho achando que vai ser aquela coisa de Hollywood, tudo lindo, maravilhoso, aquelas crianças lindas, não é. Então você cria um mundo, uma fantasia na sua cabeça, e quando você encara a realidade, e qual que é o problema? Você começa a achar o que a gente fala na psicologia positiva do abandono aprendiz, tipo, só eu não sou feliz. Tipo, não, o casamento de todo mundo é bom, só o meu que não é. Eu falo, você pode ter um relacionamento maravilhoso, você vai assistir uma comédia romântica, você fala, você é uma merda, hein? A grama do vizinho. Tipo, não, nosso relacionamento tá bom, não. Então, assim, o problema é essa expectativa. A gente só é infeliz e só se frustra porque você cria expectativa. Então eu brinco, gente, cria avestruz, cria pouco que você quiser, mas não cria expectativa. Porque é isso, então assim, eu coloco a expectativa de ser feliz num filho. Você não vai ser. E assim, esse é o problema. Até quando eu quis criar o curso de pais e filhos, justamente assim, não projeta ali, não é seu, sabe assim, tipo, não, é meu, eu vou criar, eu vou dominar, não, aquela pessoa ali já vem perfeita, o que você precisa é identificar quais são as qualidades, os potenciais e acrescentar isso, mas aquela pessoa ali ter que te fazer feliz, não vai fazer. Filho dá trabalho pra caramba, sabe? Assim, você vai ter muito mais dor de cabeça do que felicidade. Então, assim, qual é o motivo que eu tô querendo realmente ter filho? Qual é o motivo que eu tô querendo realmente casar? E se eu for procurar felicidade em qualquer outro lugar que não em mim, eu não vou achar de jeito nenhum. E a felicidade não é assim, nossa, tô mega feliz que eu tô aqui em Paris, não sei o quê. Não, eu tô feliz. A felicidade ela é um estado. Independente do que aconteça, eu estou feliz. Eu posso ter momentos de euforia, momentos que eu vou estar mais feliz ainda. Mas a felicidade ela tem que ser um estado constante e jamais jogar pra alguém. Posso só fazer um comentário? Pode ser, tem um terapeuta que deve conhecer. Tem um terapeuta que deve conhecer que chama Luiz Hans. E ele escreveu um livro que ele fala sobre felicidade. Ele fala muito sobre a ideia da coisa versus a coisa. Então tem a família que sonhou a vida inteira em ir para Paris. Daí economiza dinheiro para ir para Paris porque acha que vai encontrar felicidade extrema quando chega em Paris. Daí chega no aeroporto para pegar fila para econômica, fica de mau humor. Entra no avião, vai comer massa lá e fica de mau humor. Chega lá em Paris, não entende nada que as pessoas estão falando, fica de mau humor. Vai chegar no hotel, um hotel ruim, com a cama ruim, briga com a esposa, briga com o marido, chega na Torre Eiffel, acha a Torre Eiffel fim, é feia, não é mais o que ela queria, tenta tirar foto para postar no Instagram, nem a foto fica boa. Então o que é? A felicidade versus a ideia da coisa versus a coisa. Às vezes a ideia
você fica projetando uma coisa, quando na verdade você vai pra Paris e você não tá feliz lá, né? Porque você não vai estar feliz em lugar nenhum, né? Se você não é feliz, não é Paris que vai te fazer feliz. E tem uma coisa que existe, que é assim, isso é estudado também cientificamente, que é o merecimento. A gente tem um nível de felicidade na vida que cada um vai impor pra você, inconscientemente, obviamente, um nível de felicidade. Isso seja em relação a dinheiro, em relação a carreira, enfim, e a felicidade no geral. Então, assim, o que mais acontece, por exemplo, é alguém que ganha uma herança ou que ganha na Mega Sena jogar tudo fora, porque eu não mereço esse dinheiro. Eu tenho um limite de merecimento. Toda vez que eu vou ultrapassar esse limite, eu vou mandar isso embora. Então, eu posso estar casada com um homem maravilhoso. Se eu tenho um limite de felicidade no meu relacionamento, eu vou arrumar confusão ali para poder ter uma briga. Eu não vou deixar ultrapassar esse limite. Então, o que a gente precisa, que a gente faz muito em terapia, também é isso. Qual é o limite que eu estipulei, tipo de 0 a 10, e aí eu vou jogar esse limite lá pro 10. Eu vou jogar o limite pro máximo. E aí eu paro de me sabotar na vida, seja aonde for. Porque a gente tem muito lealdade inconsciente, por exemplo. Quem vem de família pobre acha que não pode ser rico, se não tá traindo, tá abandonando, tá humilhando. Se todo mundo da minha família é depressivo, eu preciso ser também. Se todo mundo tem um relacionamento abusivo, eu preciso ser também. E aí eu vou também me sabotando. Então a questão da felicidade está muito ligada à sabotagem. Às vezes eu me saboto, eu não me permito ser feliz. Porque eu acho errado, ou porque eu coloquei o meu limiar de felicidade, sei lá, em 3, em 2. E toda vez que eu tô para ultrapassar esse limiar de felicidade, eu jogo ele embaixo. E tem também a questão, que você falou também, da expectativa e realidade, né? Queria falar um pouco sobre sucesso. O sucesso todo mundo acha que tá ligado à felicidade, e tá mesmo. Ele mudou muito nos últimos tempos com nós, millennials. A gente é millennial, vai. Somos super. Então, antigamente o sucesso, assim como a felicidade, era ganhar dinheiro, ser bem casado e ter filhos. Isso era uma pessoa bem sucedida. Hoje a gente sabe que não. Hoje tudo mudou, os trabalhos têm que ter propósito. E eu queria saber como você trabalha o sucesso nas suas terapias. Então, o sucesso, igual você falou, ele é um conceito que mudou, mas as pessoas ainda tentam ir atrás dessa formulazinha pronta, sabe assim? Que o sucesso é ter um trabalho, é conseguir comprar, sei lá, uma casa própria, etc e tal, e aí linkar o sucesso à felicidade. O que a gente precisa sempre fazer na vida, assim, que cada um pode fazer, é tudo que você quiser na sua vida, pergunta pra quê. Então, por exemplo, sei lá, eu quero comprar um carro, pra quê? Pra quê? E até chegar no final. Geralmente o final é pra ser feliz, ou por exemplo, quero comprar um carro, sei lá, pra conseguir uma namorada. Tem homem que acha que vai conseguir só se tiver um carro, não sei o que lá. Quero emagrecer porque eu vou conseguir um namorado. Então você não quer emagrecer, você quer conseguir um namorado, conseguir um marido. Primeira coisa, saiba exatamente o que você quer. Eu era uma pessoa que desde pequena eu sempre quis ser muito bem sucedida. Queria ganhar muito dinheiro, queria ser rica, não queria ser mãe não. Tipo, você quer ser quando quer ser rica? Famosa, tipo, sei lá, ganhar dinheiro. E eu lembro que quando eu comecei na nutrição eu falava, quando eu estiver atendendo não sei quantas pessoas por dia, quando eu estiver ganhando não sei quanto, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E o que aconteceu foi que eu cheguei nesse nível e aí eu falei, gente, cadê a felicidade que eu achei que tivesse aqui? Que é o que acontece com a maioria. O problema é isso, quando você atinge o que você quer, que você acha que vai trazer essa felicidade, e você fala, tipo, cadê a felicidade que eu achei que tivesse aqui? A minha melhor amiga, quando ela emagreceu 30 quilos, que ela passou a vida falando que tudo o problema da vida dela era a questão do peso, ela emagreceu 30 quilos e ela entrou em depressão, porque ela teve que encarar o real problema dela. O que realmente ela não tinha mais nem aquele peso para usar como desculpa. Então a questão do sucesso, da felicidade é isso, é você estar bem com você mesma. O que é o sucesso para mim? Ou eu tô querendo mostrar que eu sou bem sucedida para os outros? Então o problema é muito isso, a gente tem que, primeira coisa, parar de externalizar as coisas. Então assim, o que é sucesso pra mim? O que eu sei que eu vou estar bem e satisfeita, tipo, sabe? Independente do aplauso alheio. O problema é que a gente cresce, isso a gente nasce com a necessidade de aprovação, a gente nasce com a necessidade de ser amado. Então muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de falar não. Porque ela acha que se ela fala não, a outra pessoa vai deixar de gostar dela. Eu não posso falar não, porque senão a outra pessoa não vai mais querer ser minha amiga, não sei o que. Essa necessidade de agradar. E a gente carrega isso da infância, né? A gente quer agradar, a gente quer agradar pai, quer agradar mãe. E aí o problema ainda tem pai e mãe que fala assim, se você não comer isso, papai vai ficar triste. Se você não fizer isso... E aí a criança vai sendo condicionada a querer agradar os outros e fazer as coisas pelos outros. Então você só vai ser feliz e só vai ter sucesso o dia que você colocar o mundo no mudo e ouvir o seu coração. O que eu quero? O que é felicidade pra mim e sucesso pra mim? O que eu falo pro meu filho comer, então? Eu falo isso, mas eu me preocupo errado. O que eu falo pra ele comer? Então? É errado, você tá condicionando ele a comer ou não pra te fazer feliz e não porque ele tá com fome, né? O nosso corpo ele é extremamente sábio. O problema é que a gente vai calando a sabedoria dele. Por exemplo, a Sofia, que tem mais uma menininha ainda pequena,
Quando a criança está mamando, ela só vai chorar se ela tiver fome e ela para assim que ela está satisfeita. E se você tentar colocar o peito, a mamadeira de novo, ela vai virar o rosto, ela vai rejeitar. O nosso corpo sabe. O problema é que a mãe acha que o filho está passando fome. Aí faz um prato achando que o estômago da criança é do tamanho do estômago da mãe. Não é. E tipo, não, você tem que comer brócolis. Deixa a criança comer o que ela quiser. O corpo dela é sábio, o corpo dela sabe. A gente mesmo, se a gente parar pra ouvir o nosso corpo, quantas vezes a gente tá assim, tipo, no dia a dia, falando, vontade de comer tal coisa específica, porque seu corpo tá precisando daquela coisa. E aí você fica buscando e fala, mas não é isso. Mas o seu corpo sabe. O problema é que a gente para de ouvir o nosso corpo. Então a gente começa a ser condicionado. De, não, você tem que comer tudo, senão você não levanta da mesa. Você aprende a comer sem estar com fome, você aprende a continuar comendo mesmo já estando satisfeito. Então assim, deixa que o corpo do seu filho, ele sabe a hora que ele tem que comer, a hora que ele não tem que comer, a hora que ele tiver fome, ele vai lá procurar, ele não vai morrer. Fica tranquilo, ele não vai morrer, não vai ficar doente. A introdução alimentar, nossa, parece que minha filha tá com todo veneno pra ela, é um escândalo, um absurdo. Mas, porque às vezes a gente vai obrigar a criança a comer determinada coisa. O certo mesmo seria você colocar, tipo, alimentos assim, deixar ela comer, deixar ela pegar, deixar ela sentir a textura. A criança na fase de descobrir. Então assim, deixa ela descobrir, deixa ela pegar, deixa ela sentir a textura, deixa ela sentir o gosto, deixa ela sentir o cheiro. A criança, ela precisa descobrir. E deixa ela comer o que ela quiser. Tipo, ok, se não comer o brócolis. Tipo, não tem problema não comer o brócolis, ok, que não vai ficar doente. A gente tá numa fase muito cheio de mimimi, assim, sendo que é muito mais simples do que a gente pensa. Bom, mas e se ele quiser comer só bisnaguinha? Só comer bisnaguinha? Não, aí, na hora de você colocar as coisas, você vai colocar outras coisas para que ele tenha acesso, né? Porque o problema é, às vezes, a pessoa só coloca para ter acesso àquelas besteiras, assim. Não, aí você vai ter que colocar outras opções também. Então, tipo, você vai colocar várias frutas e aí deixa ele escolher a fruta que ele quer. Coloca vários legumes e deixa ele escolher o que ele quer. Eu tenho uma grande dúvida e uma grande culpa também, que eu tive uma depressão pós-parto super forte assim que meu filho nasceu. Hoje em dia ele tem 3 anos e 4 meses, estou recuperada, demorou, enfim, sou uma pessoa diferente e tal. Mas eu queria saber o que isso pode gerar nele. Eu fico muito preocupada com isso. Esses meses, esses primeiros dias e meses de vida que eu não, talvez, estive tão perto dele, que eu não cuidei muito bem dele, que eu até me afastei um pouco dele, o que isso pode, o que ele pode levar disso, entendeu? Alguma coisa na fala, alguma coisa, não sei, eu vivo me culpando, pensando muito nisso. Eu queria saber se você sabe alguma coisa sobre isso. Primeira coisa, sempre, tipo, largar a culpa, né, gente? Não adianta essa coisa de ficar querendo olhar para o passado e se culpando, esquece culpa. Quando a depressão pós-parto, ela já é uma depressão que você já tinha e ela só é, tipo, veio o gatilho porque no seu inconsciente você não se sentia ainda preparada realmente para ser mãe. O seu filho, nos primeiros momentos, ele sente sim uma rejeição. O que isso pode ocasionar lá na frente depende muito. Mas, por exemplo, pode ser uma pessoa que tenha muito mais necessidade da aceitação do outro. Aquela pessoa mais carente que vai ficar o tempo inteiro querendo ser aprovada, assim. O tempo todo querendo buscar, tipo, seja num relacionamento, com amigos, como se, tipo, nunca se sentisse realmente amado. Isso pode acontecer. Então, assim, o que vai gerar isso depende, mas é uma sensação que a pessoa tem mais de abandono mesmo. E pode acontecer alguma coisa ligada aí, dependendo lá na frente, uma questão de peso. Porque a gordura também, ela vem como um aconchego, ela vem como um abraço, ela vem como um acolhimento. Então pode acontecer alguma coisa ligada a isso nesse sentido. E assim, tem coisa que a gente carrega desde dentro do útero. Uma das técnicas que a gente faz, que é o renascimento, é para voltar no útero, que tem várias coisas que a mãe sente no útero e a criança, obviamente, não sabe falar, tipo, nossa, é minha mãe que está sentindo, não sou eu. E aí ela pega aquilo e ela nasce com medo, com uma ansiedade, alguma coisa que nunca foi dela, foi da mãe. Mas assim, não tem que se culpar, porque assim, aquilo que eu falo, mãe, não vem com manual. E óbvio que a gente sempre está fazendo o melhor que pode, é uma coisa que você não controla, sem sombra de dúvida. Então você não tem que ter culpa, aconteceu. E agora o que vai ser, mas assim, igual por exemplo aqui, ó, ninguém que vem da época da terapia ou de umas mães normal, assim, terapeutizada, todo mundo sobreviveu, entre trancos e barrancos, estamos todo mundo vivo, tá todo mundo bem, né? Então assim, nada também de tão grave, fica tranquila. Alguém tem mais perguntas? Eu só queria perguntar uma coisa em relação a isso. O bebê com, por exemplo, 3 dias de vida, vamos supor, tem 4 dias de vida, tem essa consciência do abandono? Porque às vezes o abandono é rápido, não é que você ficou 3 anos abandonou seu filho, você abandonou 3 dias até os hormônios voltarem e tal, e não é um abandono, né?
você só não teve aquele cuidado de mãe e filho ali. Até esses poucos tempos, esses 3 dias, faz o bebê ter toda essa consciência, até um recém-nascido. Até 3 minutos faz. O problema é justamente isso, o nosso inconsciente, o que ele registrou vai ficar ali marcado e ele não faz depois essa distinção de tipo, nossa, mas agora ela me ama. Então um dos problemas que tem muito é, por exemplo, quando a pessoa ela engravida e, por exemplo, é menino, queria que fosse menina, ou é menina, queria que fosse menino. Isso o inconsciente já registra como uma... não, é um abandono, uma rejeição. E o problema é justamente porque a gente, quando bebê, quando feto, não tem consciência. Você tem só o inconsciente. Então você não tem uma consciência para poder falar, não, tipo, não, agora ela me rejeitou, mas nossa, agora já tá mega feliz com a gravidez. Então só entrou no inconsciente o registro. Por isso que quando você também é criança, ou você tem uma criança, é tão perigoso o que você fala para a criança. Porque a criança, ela tá ainda mais... o nosso consciente, que é esse 5%, ele tem uma função, digamos, de nos proteger. No sentido de quando você fala, alguém fala alguma coisa, você vai, tipo, dar uma rejeitada. Tipo, por exemplo, você é burro. Tipo, se alguém fala, você é burro, eu falo, não sou burro, gente, não me acho burro. Eu vou, tipo, raciocinar. Quando a gente é criança, a gente não tem esse filtro, entra tudo no inconsciente. E principalmente porque pessoas próximas a nós são as que mais afetam. Quando eu com uma pessoa que eu confio, o meu consciente, o meu fator crítico tá baixo, eu não preciso estar alerta. Então se eu tô entre amigas, eu vou estar aqui numa boa, relaxada, com o meu consciente baixo, então eu não tenho esse filtro. Então entra tudo no meu inconsciente. Então quando eu falo com uma criança, por exemplo, por mais que seja, eu falei uma vez só, que eu estava estressado, você é burra, se a criança ela registra aquilo, eu sou burra, e ainda mais vindo de pai e mãe, aquilo vira identidade. E essa pessoa nunca mais consegue fazer nada na vida porque dentro dela está registrado que eu sou burra, ou que eu sou gorda, ou que eu não posso. Então por isso a gente tem que ter tanto cuidado com o que você fala. Tipo, foi só uma vez, foi só um momento de estresse. Essa uma vez, se entrou no inconsciente, basta. E só sai do inconsciente você acessando o inconsciente de novo. Porque entrou no inconsciente por uma questão de emoção, né? Tipo, foi uma emoção forte. Então depois não adianta você falar, não vai ter o mesmo impacto para entrar no inconsciente de tipo, não, filhinha, imagina, você é inteligente sim. Então você só vai conseguir reverter essa crença depois, acessando de novo o inconsciente. E são as suas terapias. Isso, que é o que a gente faz nas terapias, é acessar o inconsciente e tirar esses bloqueios, essas crenças negativas, enfim. Mas tem muita gente que tem problema e disso, assim, a mãe, tipo, no primeiro momento pegou o teste de gravidez, viu que estava grávida, foi uma gravidez inesperada. Esse susto, tipo, nossa, eu não queria. E isso já ficou registrado no negativo, por mais que depois, nossa, é minha vida, amo loucamente, não importa, aquele registro já está feito. Exato. Calma, não precisa, calma, amiga. A pessoa tá grávida, meu Deus. Você falou alguma coisa sobre o inconsciente não entender o que é o imaginário e o real. Isso. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso. Então, quer dizer, a qualidade dos seus pensamentos, eu gosto dessa frase, que a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Então, quer dizer, se você fica fantasiando com coisa ruim, o seu corpo chega uma hora que ele não sabe se é fantasia ou se é realidade, né? Exatamente. A nossa mente não diferencia o que é imaginação do que é real. Então, quando eu imagino para ela, aquilo está acontecendo. Por isso, quando a gente tem pesadelo, a gente tem aquelas sensações todas horríveis. As minhas sensações dependem totalmente do que eu estou pensando. Mas isso, da nossa mente não saber o que é imaginação do que é real, a gente pode usar também para o lado positivo, para eu alcançar alguma coisa que eu quero, ou para eu desfazer alguma memória ruim. Se eu volto a uma memória ruim e refaço a memória como eu gostaria que tivesse sido, a minha mente registra essa nova informação. Vamos fazer um negócio para mostrar que a mente não sabe diferenciar o que é imaginação do que é real. Fica todo mundo em pé. E aí, mantém o pé sempre na mesma posição, tá, gente? Não vai mudar. Você vai girar o seu tronco e vai marcar o ponto máximo que você chega. Todo mundo grava onde chegou. Aí pode voltar, não mexe os pés, fecha os olhos e só imagina na sua mente você fazendo esse movimento. Só que imagina que dessa vez você passa 2 a 3 vezes da onde você marcou. Então só imagina você fazendo esse movimento e passando do ponto que você marcou. Depois que vocês tiverem imaginado, vocês podem abrir o olho. E faz de novo agora o movimento. Esse é o poder da nossa mente. Quando você imagina, para sua mente já aconteceu. Então, por mais que você tenha chegado no seu limite, para sua mente você já passou do seu limite e ela faz isso acontecer. Isso a gente estuda muito em psicologia para atleta, que é como você supera justamente os seus limites, assim. Tem um outro negócio também bem legal, depois a gente pode, se vocês quiserem fazer,
que é usando o poder da mente, que é justamente como é que você consegue, tipo, levantar uma pessoa da cadeira usando só 2 dedos. E é tudo isso, como é que você vai representando na sua mente. Então, assim, quando eu imagino, pra minha mente eu já fiz aquilo. Hoje em dia, vários atletas têm várias comprovações científicas disso. De uma pessoa, por exemplo, um dos estudos que foram feitos, a pessoa jogando basquete. Um cara realmente lá fazendo a cesta, e o outro sentado com os eletrodos na cabeça, só imaginando que estava fazendo a cesta. São os mesmos lugares no cérebro que são acionados. Para o seu cérebro você está fazendo. Então a pessoa hoje em dia, o atleta, quando ele quer se superar, ele imagina primeiro muito mais ele fazendo do que ele mesmo praticando. Porque quando ele vai praticar, ele já vai se superar. Quem faz academia, se você não consegue aumentar um peso, se imagina primeiro fazendo com aquele peso, conseguindo fazer numa boa, e você vai conseguir fazer depois como se você já tivesse feito super fácil. Então esse é o poder da nossa mente, é usar isso, assim, tipo, como é que eu posso entender esse potencial que eu tenho, esse poder que eu tenho, e usar isso a meu favor. Uma das técnicas que eu utilizo, que eu gosto para explicar isso, é a hipnose. E a hipnose tem muito preconceito por causa da hipnose de palco, essas hipnoses de show. Primeiro que só 10% da população chega àquele estado que a gente chama de estado sonambúlico. E nunca a sua mente consciente está sempre te protegendo. Nunca alguém vai fazer alguma coisa ali que já não faria se não tivesse hipnotizado. Mas o que é interessante da hipnose, que você tem que prestar atenção, é o seguinte. Por exemplo, você vai morder uma cebola e vai achar que é maçã. Existem coisas no nosso corpo que são autônomos, né, que a gente não tem controle. Então, por exemplo, eu morder uma cebola e lacrimejar é automático. Se eu corto algo do meu corpo que é fisiológico, com o poder da minha mente, então o que eu não posso fazer isso pro positivo, para alcançar meus objetivos? Então é isso que eu falo, tudo ali que acontece naquela hipnose de show, olha o poder que está na sua mente. Porque, por exemplo, quando faz aquele negócio lá de, vou colar as mãos, não sei o que e tal, óbvio que não tem ninguém passando cola na sua mão, é o poder da sua mente, é você que está fazendo aquilo. Então se você tem esse poder para isso, que obviamente não tem função nenhuma de que vou colar a mão, vou comer uma cebola achando que é maçã, mas assim, tipo, como é que eu posso usar esse poder para algo que eu realmente quero na minha vida, para algo realmente útil e necessário na minha vida? Então o poder do autoconhecimento é você usar isso a seu favor, no seu dia a dia. Eu assisti uma entrevista do Arnold Schwarzenegger, daí ele fala que o que diferencia uma pessoa que vai ser bem sucedida, seja lá o que seja sucesso, né, que hoje é relativo, e uma pessoa que não dá certo, é a felicidade no processo, então na jornada. Ele diz que quando ele era halterofilista e ele ia para a academia treinar, ele falava, eu ia com um sorriso, feliz, porque eu estava pensando que cada vez que eu ia treinar eu estava mais perto do meu objetivo. Eu acho que muitas vezes o que impede as pessoas de chegarem onde elas querem é a dificuldade no dia a dia. Qual o conselho que você pode dar para alguém que está aí numa jornada, mas de repente não é tão feliz no seu dia a dia? Primeira coisa é falar para ela bem-vinda à vida, né? Que a vida é isso. Tipo, quem tá esperando que a vida seja mega fácil, seja tudo super fácil. O problema é, de novo, quando a gente vai olhar pessoas bem-sucedidas, assim, a gente olha só aonde ela chegou. Então, se eu vou, tipo, admirar um Steve Jobs, eu vou olhar só já a Apple máxima. Quando eu vou admirar um Bill Gates, eu só olho ali e eu não vejo a trajetória que a pessoa fez. E eu começo a achar que tudo é muito fácil, só pra mim não dá certo. Então, assim, a vida é assim, é difícil. Eu fui estudar, tem um livro que eu amo, do Napoleão Hill, que chama Pense em Enriqueça, onde ele estuda durante anos suas maiores autoridades, né? Tipo, desde o... Gente, quem que inventou a lâmpada? Thomas Jefferson, é isso? Desde Thomas Jefferson ao dono da Ford, etc e tal. Isso, Thomas Edison, porque a pessoa já misturou os nomes com o carinha da Ford que fez os carros. E assim, o principal é assim, eles não desistiram. Então assim, não desista. Primeira coisa, tenha focado na sua mente o porquê que você quer ali. Sabe, tipo, por que eu tô lutando? Por que eu tô tentando? Tenha muito firme na sua mente o seu objetivo. Tenha claro pra você que você já atingiu esse objetivo. Não aceite plano B. E uma vez eu fui uma palestra daquele Chris Garner, que foi que originou o filme A Procura da Felicidade. E ele fala isso, não aceita o plano B. Porque se você aceitar o plano B, você não se dedica ao plano A. Aquele do Will Smith. Isso, do Will Smith. Que você fala que você não vai se dedicar tanto ao plano A. Porque, se não der certo aqui, eu tenho outra alternativa. E tem uma frase no livro do Napoleão Hill, que ele fala, que ele conta, que ele estava, um cara lá, tipo, estava chegando na guerra, de barco, e tinha... o exército, né, oposto, era muito maior do que o exército deles. E ele desce na ilha e ele coloca fogo no barco. E ele fala, a única chance de a gente sair daqui vivo
ganhando. Então eu falo muito isso assim, tipo, se você quer um objetivo, coloca fogo no barco. Não tenha outra alternativa a não ser chegar ali, por mais difícil que seja. Porque não é fácil. Então assim, tipo, esperar que é fácil. O problema é que as pessoas falam assim, já tentei 1000 vezes. Mentira, não tô nem 20. Sabe assim? Então, tipo, tem que ter essa resiliência, tem que ter a persistência. De você saber que você vai chegar lá cansada, morta, exaurida. Mas o importante é chegar. Então assim, é olhar sempre pro final e já ter aquilo ali como certo, não como uma possibilidade. Tipo, não, eu vou conseguir, não tem outra alternativa a não ser essa. E o que atrapalha muito na vida é isso. Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Eu quero ganhar 1 milhão. Tá, mas vamos lá, para você ganhar 1 milhão você precisa trabalhar não sei quanto. Tá disposto a fazer isso? Porque é o que a gente fala, o mais importante não é você atingir o objetivo, mas é quem você se torna para atingir esse objetivo. As coisas que você precisa desenvolver. Porque assim, é óbvio que uma pessoa que é atleta, ela tem um comportamento diferente de uma pessoa que é obesa. Eu quero realmente ser atleta? Eu quero realmente, faça chuva, faça sol, acordar às 5 da manhã, colocar meu tênis e sair para correr? Tipo, não tô disposta, não, isso eu não tô afim. Então não faz. É assim, não, eu quero ganhar não sei quanto, eu preciso para ganhar não sei quanto, trabalhar, viajar e deixar de conviver com a minha família. Se a minha família é um valor muito forte para mim, eu vou me sabotar. Então assim, primeira coisa, tenha muita consciência de onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar ali. Porque você precisa saber os seus valores. Se o seu objetivo estiver contra seus valores, você vai sabotar e você não vai chegar ali. É o que a gente fala na neurolinguística, precisa ser ecológico para você. Se não for, você vai sabotar e você não vai já atingir. E aí você vai usar desculpas para não ter chegado lá. Excelente. Alguém tem mais alguma pergunta? Então eu vou apresentar a Jo, da ONG Bem Querer Mulher. A doutora Poli está fazendo um trabalho muito especial com elas. Ela vai atender de graça as mulheres que passam por violência doméstica, violência com o marido, tudo mais. E a Jo vai contar um pouquinho mais desse trabalho. Vem cá, Jo. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar do lado dessa mulher aqui. Né? Eu acredito que ela vai fazer a diferença dentro do projeto. O projeto Bem Querer Mulher, se vocês estão aí com o celular na mão, ele tem um link que é Bem Querer Mulher. E eu, dentro desse link, eu sou a única que atendo 24 horas mulheres vítimas de violência. E a doutora aqui, ela tira uma, porque eu não durmo, né? E é um prazer não dormir por causa desses grandes casos de feminicídio que está acontecendo. E eu luto na madrugada para que esses casos não aconteçam. Então, pode me ligar e pedir socorro, que eu vou socorrer essa vítima. Não tenho medo de morrer, né? Ele mata a mulher dele, não a minha pessoa. E eu acredito, junto com a Poliana, que ela vai tirar uma inquietação que está dentro da minha pessoa. Porque essas mulheres vítimas, elas chegam no projeto com vários traumas. E eu perguntei para a doutora, elas conseguem caminhar, chega um determinado momento na rua, que elas querem ultrapassar aquela ponte, elas não conseguem. E eu acredito que ela vai entrar para isso, para elas atravessarem essa ponte, para elas terem esse sucesso, para elas acreditarem na felicidade que está do outro lado da ponte. Resumidamente, é isso. E são mais ou menos em torno de 5 a 30 mulheres todo dia que atendo. E na madrugada sai de 4 a 6 mulheres que eu atendo. E Jo, se alguém quiser ajudar, como é que faz para ajudar a ONG Bem Querer? Tem o link Bem Querer Mulher, né? Hoje são 2 casas, uma na Zona Leste que eu fico e tem outra no Jabaquara, que é dentro de um órgão público do Jabaquara. A da Zona Leste é porta aberta, mas o link Bem Querer Mulher, lá tem toda a descrição, como ajudar, o que pode ser doado lá, tudo, né? Eu fico mesmo, é o que a doutora estava falando aqui na frente, eu não procuro a felicidade, eu sou feliz. Eu sou feliz porque a cada olhar, a cada vítima que eu atendo e a cada obrigado que eu recebo, isso é grande. Vocês não têm noção como é melhor do que ganhar na Mega Sena todo dia. O trabalho da Jo é incrível, uma doação assim, 24 horas é
Uma coisa assim que a gente está faltando no mundo, né? Essa compaixão, esse olhar realmente para o outro. E eu falo que o que está faltando no mundo é que às vezes a gente olha e fala assim, ah, tadinho, mas não toma ação, né? E a diferença está nisso, você tomar ação, tipo assim, não, isso me incomoda, uma mulher que apanha, eu vou lá, eu ajudo, e eu pego e eu tiro. E o meu trabalho com a Jo, é o que eu falei para ela, de recuperar a autoestima dessas mulheres. A gente tem que entender na vida, seja qual situação você tiver, ninguém consegue te tratar pior do que você mesma se trata. A gente não deixa ser abusado mais do que a gente mesmo se faz. Então, assim, imagina como essas mulheres se sentem a ponto de permitir chegar num nível desse. Então, é justamente resgatar essa autoestima, de mostrar que elas não precisam disso, que elas são muito mais do que isso, que elas merecem, sim, ter alguém bacana e que trate bem e ter amor, né? Porque também nasceram já com uma referência muito distorcida para ter buscado, digamos, isso na vida. E que a gente tenha mais esse olhar também de compaixão pelos outros, né? Tipo, ai, que dó, nossa, está frio aí em São Paulo e tem um monte de gente na rua. Tá, e que vamos fazer o que para isso? Então a gente precisa começar mais a se mover pelo outro, sair para ação também, e parar só na vida como um todo, só de ficar na palavra. Tirar uma foto, todo mundo. Todo mundo vai tirar uma foto. Carol, como eu falei, acho que todo mundo vai sair um pouco tocado daqui. A doutora é incrível, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, compartilhado esse conhecimento com a gente. Obrigada por todo mundo que estava aqui. Obrigada. Carol, de novo, obrigada por abrir a casa. Fabi. Faço das palavras fofias minhas. Obrigada, Paty, por ter nos ajudado nesse evento. Carol. Doutora, sem palavras. Obrigada, meninas. Bom, o trabalho da Jo, gente, enfim, sem palavras. Há algum tempo já acompanho. A gente já ajudou, né? A gente fez há 2 anos atrás na casa da Anne, o primeiro evento com você. Então merece, tem toda a nossa admiração e nosso apoio. E eu queria tirar uma foto pra gente registrar com todas vocês aqui. Será que a gente consegue? Tem algum